Podcast do Transporte. Estes são os destaques do Podcast do Transporte. Terminada a Latibus, é hora de fazer um levantamento sobre o que aconteceu nesta grande feira. Nos próximos episódios vamos esmiuçar lançamentos e debates, mas hoje temos algumas entrevistas com informações e visões importantes, começando uma boa notícia que o Podcast do Transporte colheu diretamente da fonte. O corte do orçamento federal não afetará o PAC da infraestrutura nem o financiamento de veículos. É o que nos garantiu o ministro Jader Filho das Cidades. Os financiamentos todos estão absolutamente garantidos, os recursos, aguardando agora que as prefeituras, a partir dessa seleção que nós fizemos, que as prefeituras vão até a Caixa, junto ao BNDES também, para que elas possam fazer o processo de contratualização, para que o quanto antes os ônibus já estejam circulando na nossa cidade. O clima que a Latibus transmitiu foi de otimismo, mas também de atenção. Não podemos colocar o carro na frente dos Volts. O presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, diz que a indústria pode ser prejudicada por decisões erradas de tecnologia. Alguns países estão, de fato, sendo muito impactados nas suas indústrias porque não conseguem ter uma resposta em função da tecnologia escolhida. E esse é o maior equívoco. Nós não podemos determinar qual a tecnologia. O que nós temos que determinar e o país deve estimular é a descarbonização, é a segurança, é a conectividade, é a mobilidade, mas não impor se a tecnologia A, B ou C, porque isso vai variar dependendo de cada região, de cada cidade e vários outros fatores. Que a Latibus foi um sucesso, todos já sabem, mas na entrevista com Marcelo Fontana, da OTM, organizadora do encontro, vieram as primeiras novidades já para 2026, com data acertada e tamanho maior. E quem não conseguiu entrar nessa, atenção, hein? Não pode perder a chance. 26 já tem data marcada de 11, 12 e 13 de agosto. A Latibus vai expandir seu tamanho, o espaço de mais um pavilhão. Isso já estava no nosso radar, mas foi assim um pleito geral aqui de expositores, dos fabricantes de chassi, de carrocerias e dos expositores de tecnologia, de outros que querem entrar na feira. Várias empresas não tiveram espaço físico. Admo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, se esbaldou nos 3 dias de Latibus, olhando e perguntando sobre tudo. Agora ele conta pra gente o que achou da feira. Foi possível verificar diversas realidades. Enquanto a indústria mostrou que tem muita novidade e desenvolvimento, o segmento de transportes ainda está comprometido com velhas questões que parecem que não têm avanço. A NTU divulgou o seminário 2023-2024, que mostra dados preocupantes. Nossa cobertura da Latibus também tem olhar experiente da editora da revista Tecnibus, Márcia Pina, e hoje ela nos traz uma geral do que foi discutido na feira pelo setor da tecnologia. O que a gente vê é realmente uma vontade, de se agregar novas funcionalidades aos sistemas de tecnologia dedicados ao transporte, Então, as empresas estão fazendo inovações, estão trazendo novidades, agregando, buscando, dar um serviço mais eficiente para o passageiro e também para o operador, Porque a gente falou, o operador, ele com a tecnologia, ele consegue reduzir gastos, ele consegue também ter um controle melhor da operação. Então, as empresas têm trazido muita novidade em termos de tecnologia. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Latibus 2024, realizada na última semana no Expo São Paulo, superou as expectativas, não só como feira e seminário, mas também como um hub completo de negócios e informação. O clima durante os 3 dias foi de muitos encontros, troca de ideias, otimismo com as novas
possibilidades e sucesso na apresentação de lançamentos de modelos e serviços. Além do português, falou-se várias línguas, mas especialmente muito espanhol, com uma grande e variada quantidade de visitantes de toda a América Latina. E o organizador do evento, Marcelo Fontana da UTM, aponta para o crescimento da Latibus já para 2026. Este clima positivo também se baseia no ambiente de maior confiança para investimentos privados e sinais de manutenção dos recursos e políticas governamentais. Logo no primeiro dia da Latibus, o Diário do Transporte e o Podcast do Transporte conseguiram do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, a notícia em primeira mão da manutenção dos investimentos em infraestrutura e também para financiamento de novos veículos. Ou seja, a mobilidade foi poupada do corte de recursos que o governo está fazendo para fechar as contas no fim do ano. O ministro Jader começou listando as frentes em que o governo federal aposta para o desenvolvimento do transporte coletivo. Por exemplo, o PAC, seja para a renovação de frotas, ou seja para o PAC dos investimentos, tanto em infraestrutura, seja de VLT, seja dos BRTs, enfim, infraestruturas para a nossa cidade. Ou até mesmo a partir da iniciativa do Plano Nacional de Transporte Público Coletivo, seja também a discussão que nós estamos fazendo com o BNDES, a partir do convênio, para estudos em 21 regiões metropolitanas, para a gente poder entender quais são as problemáticas, ou até mesmo buscar soluções que possam ser multiplicadas pelo país. Já visto que nós temos bons exemplos sendo feitos atualmente no Brasil, ou até mesmo a gente buscar exemplos fora do país, que esse problema da mobilidade não é um problema exclusivo do Brasil. Então, é a partir dessa discussão que acho que a gente conversa com fóruns como esse, que a gente vai fazer com que o transporte público melhore para o país. Propaganda feita, a nossa reportagem foi direto ao ponto. Vai ter corte de verba? Vamos ouvir exatamente como foi a resposta. Ministro, o PAC vai tomar um apertinho de alguns bilhões, são 4 bilhões. Já está decidido aonde vai ser essa tesourada ou ainda está em conversa? Bom, nós estamos num processo de discussão com o governo, mas o certo é que o PAC vai ter os seus investimentos preservados e fundamentalmente para essas obras estão garantidos os recursos para que obviamente os grandes investimentos, as grandes obras que transformam as cidades tenham continuidade e obviamente possam retornar para o país. Obras ok, e financiamento de ônibus? Os financiamentos todos estão absolutamente garantidos, os recursos, aguardando agora que as prefeituras, a partir dessa seleção que nós fizemos, que as prefeituras vão até a Caixa, junto ao BNDES também, para que elas possam fazer o processo de contratualização, para que o quanto antes os ônibus já estejam circulando nas nossas cidades. Podcast do Transporte. O otimismo não deve ser confundido com falta de atenção a cada passo neste caminho cheio de novas possibilidades. Se a gente lembrar bem, no ano passado ainda se discutia a capacidade da indústria implantada no Brasil de atender o mercado de veículos elétricos. E pouco tempo depois, a conversa já era sobre voltar a aumentar os impostos sobre os elétricos importados. A indústria dorme com o olho aberto, principalmente com a pulverização de decisões. Tem prefeito Brasil afora entrando na moda de comprar ônibus elétricos sem nem saber como liga, e ainda temos novidades que podem funcionar ou não. Na abertura da Latibus, o presidente da Anfávia, Márcio de Lima Leite, fez uma fala otimista no geral, mas que termina com um alerta. Fomos ouvi-lo logo que desceu do palco. Afinal, de onde vêm estas decisões erradas? As decisões erradas são decisões precipitadas. Quando nós falamos em descarbonização no mundo afora, há um modismo muito grande sobre a tecnologia A, B, ou C ou D, e com isso gerando incertezas, inclusive nos planos de produção das empresas. O que nós defendemos é uma serenidade muito grande, uma tranquilidade, mas uma aceleração em relação à descarbonização, e não a rota tecnológica, se é A, B, C ou D. Então a descarbonização ela tem que vir acompanhada com a renovação da frota, com pesquisa, com desenvolvimento, uma preocupação com a cadeia de fornecedores, uma preocupação com a infraestrutura existente e aquela que está sendo desenvolvida. Alguns países estão, de fato, sendo muito impactados nas suas indústrias porque não conseguem ter uma resposta em função da tecnologia escolhida. E esse é o maior equívoco. Nós não podemos determinar qual a tecnologia. O que nós temos que determinar e o país deve estimular
É a descarbonização, é a segurança, é a conectividade, é a mobilidade, mas não impor se a tecnologia A, B ou C, porque isso vai variar dependendo de cada região, de cada cidade e vários outros fatores. Ou seja, o presidente da Anfávia prega uma mistura de muita calma nesta hora com em frente que atrás vem gente, para alertar que o Brasil precisa olhar para dentro antes de importar tecnologias que estão na moda. E principalmente porque o Brasil tem características muito distintas de outros países. O nosso transporte coletivo ele é baseado principalmente no transporte rodoviário. Os ônibus são essenciais nesse processo, seja os ônibus per si ou como auxiliares em outros mecanismos de transporte. E a realidade do Brasil é uma realidade, depende de cada região, de cada estado, de cada município. Então, tentar colocar para o nosso país realidades que foram observadas em outros países pode ser um equívoco, sim. Nós temos a produção de praticamente todas as tecnologias no Brasil, então o Brasil avançou muito e nós temos a capacidade de competir com outros países quando falamos de tecnologia. Quando falamos de custo de produção e custo do Brasil, é uma outra discussão, mas quando falamos de tecnologia, o Brasil, nós estamos aí na cereja do bolo e na crista da onda. Márcio de Lima Leite, presidente da Anfávia, acompanhou o coro de aprovação às iniciativas e principalmente ao apoio financeiro do governo para a mobilidade, mas lembrou que o problema dos juros ainda preocupa a indústria. A taxa de juros é sempre um problema para a nossa indústria de uma forma geral e isso é sempre uma demanda que a gente tem para que tenha acesso a crédito e a um custo mais baixo. Então esses são assuntos que a gente tem conversado muito com o governo, mas é inegável que a conversa tem sido uma conversa profícua. Podcast do Transporte. Admo Bazzani, editor-chefe do Diário do Transporte, se esbaldou nos 3 dias de Latibus, olhando e perguntando sobre tudo. Agora ele conta pra gente o que achou da feira. O Diário do Transporte e o podcast do Transporte fizeram uma ampla cobertura da Latibus 2024 e do Seminário Nacional da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Foi possível verificar diversas realidades. Enquanto a indústria mostrou que tem muita novidade e desenvolvimento, o segmento de transportes ainda está comprometido com velhas questões que parecem que não têm avanço. A NTU divulgou o Seminário 2023-2024, que mostra dados preocupantes. Em 10 anos, as empresas de ônibus perderam 44,1% dos passageiros. Além disso, a frota é a mais velha de toda a história, com 6 anos e meio de média. Para evitar com que a crise se agravasse, as prefeituras colocaram a mão no bolso. 365 municípios subsidiam os transportes, dos quais 135 dão algum tipo de tarifa zero, seja todos os dias da semana ou pelo menos uma vez por semana para todos os passageiros. Já a pesquisa de mobilidade urbana da CNT, a Confederação Nacional de Transportes Urbanos, que também foi apresentada no seminário, mostra que o número de passageiros de aplicativos tem crescido, e são passageiros que saem do transporte coletivo. As viagens de aplicativo, que representavam 1% em 2017, passaram para 11% neste ano de 2024. Essa migração ocorreu principalmente nas camadas de mais baixa renda. Mais de 70% de pessoas que partiram para os aplicativos pertencem às classes C, D ou E. Quanto às indústrias, os lançamentos das diversas marcas participantes de chassis e carrocerias mostraram também cenários diferentes. Enquanto foram apresentados modelos conceituais ou já disponíveis para o mercado de ônibus elétricos e a gás natural com vistas à redução de emissões de poluentes, os lançamentos também trouxeram produtos muito mais próximos das realidades imediatas e das necessidades dos transportes, como suspensão a ar para chassis de motores dianteiros, controles de aceleração para a redução de consumo e micro-ônibus com maior capacidade de passageiros. No mundo dos negócios, entre os destaques estiveram grandes aquisições que foram notícias exclusivas no Diário do Transporte, como as negociações de 100 unidades do chassi elétrico da Mercedes-Benz articulado
para 5 empresas da capital paulista que foi lançado no evento e 100 ônibus da Scania de diversos modelos. Ainda em relação a negócios, a Eletra anunciou ao Diário do Transporte que terá uma estratégia a mais e vai lançar chassis de marca própria. Mas o atual modelo de negócios de eletrificar chassis Scania e Mercedes-Benz também continua. Podcast do Transporte. A editora da Tecnibus, Márcia Pina, foi vista andando por toda a Latibus atrás de notícias. De passagem pelo nosso estúdio montado na feira, ela parou para fazer um balanço especial sobre a área de tecnologia que mereceu uma tarde inteira de painéis no 3º dia da feira. E começou falando de bilhetagem. A bilhetagem é uma parte, talvez a mais importante e mais conhecida do ITS, né? Que são sistemas inteligentes de transporte. E a bilhetagem, esse painel, focou muito na questão dos meios de pagamento, né? Porque a bilhetagem surgiu aqui no Brasil por causa da questão das fraudes. Tinha muita fraude, como que a gente vai combater essa fraude? Tecnologia pode ajudar. Então o Brasil teve um impulso muito grande. Isso, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, a gente pode pagar com Pix, com cartão de banco, pode pagar com QR Code. Então se falou muito da importância da opção para o usuário, né? Da pessoa poder escolher. Se fala até em utilizar biometria facial para fazer os pagamentos, né? Por biometria facial. São tecnologias que existem, estão disponíveis, mas que precisam ser sustentáveis no sistema, né? Vai encarecer demais o sistema e a passagem e o subsídio. O que a gente viu nesse painel é que não há barreiras tecnológicas nesse momento, né? O que há são outras dificuldades, né? Econômicas, políticas, às vezes, de governança. Mas a tecnologia está aí, se desenvolveu muito e o Brasil está aí lado a lado com a tecnologia dos países mais desenvolvidos. Outro assunto que preocupa os operadores da área de tecnologia é o palavrão interoperabilidade. Uma palavra difícil para significar um esforço para que a experiência do passageiro fique mais fácil. Nesse segundo painel, o que mais me chamou a atenção foi que se falou muito da interoperabilidade, né? Ou seja, aqui a gente está em São Paulo, você está na capital, você usa o seu bilhete único. Você quer ir para o ABC, você tem que ter o TOP. No Brasil todo é assim, às vezes cada cidade tem um cartão, um sistema e as regiões metropolitanas são muito próximas, né? Você ir de uma cidade para outra, às vezes você nem percebe, você estuda numa cidade, mora em outra, trabalha em outra e você leva 1 hora para ir daqui lá. Mas você tem que ter vários cartões, vários aplicativos que dificultam a vida, né? Tornam aí a mobilidade menos humana, né? Então se falou muito disso, como fazer essa interoperabilidade. A tecnologia pode ser aberta, isso já existe, mas o que falta aí? As cidades conversarem, aí tem a questão da decisão política, né? De você reunir realmente, fazer... Se fala muito de governança metropolitana, acho que é um assunto que é muito explorado, né? A NTP fala muito disso, e isso seria um avanço muito grande, né? Num tempo em que os dados valem tanto quanto o dinheiro, a disputa pelo controle de tanta informação começa a embaçar a visão de que o importante é o cidadão lá na ponta, na fila do ônibus. A gente tem que levar em conta também que a questão da tecnologia, da bilhetagem, né, do ITS, ele mexe com coisas sensíveis, além do dinheiro, da arrecadação, da gestão desse dinheiro, com dados, né? Quem fica com os dados, que dados você vai compartilhar, que dados você não vai, as empresas vão compartilhar, os governos vão compartilhar, isso tudo requer um entendimento realmente, né? E nem sempre ele é fácil, mas é uma necessidade. Se você quer realmente melhorar a experiência do passageiro, do usuário, isso é fundamental para o usuário. Esse é outro ponto sensível, né? Você precisa saber se o seu ônibus vai demorar, se não vai demorar, o que aconteceu. Se houve um acidente, você vai se atrasar. Você precisa se planejar. Então, a informação ao usuário também é uma questão fundamental, né? E tudo isso que compõe o ITS, né? São vários módulos. O objetivo de tudo isso é construir o famoso MaaS, né? A Mobility as a Service. Que aí você vai ter todas as questões integradas, você vai ter toda essa facilidade para o usuário do transporte público. Mas ainda tem que caminhar, né?
Da discussão nasce a luz. E não faltou esta energia na área da tecnologia e nem lançamento de produtos e serviços na área de tecnologia. Então, pela visão de Márcia Pina, da Tecnibus, a Latibus foi um sucesso. Confere? Os seminários, né? Oficina de tecnologia, o fórum, foi realmente uma feira muito positiva. Vou falar um pouquinho da tecnologia, que foi o que eu acompanhei. O que a gente vê é realmente uma vontade, né, de se agregar novas funcionalidades aos sistemas de tecnologia dedicados ao transporte, né? Então, as empresas estão fazendo inovações, estão trazendo novidades, agregando, buscando, né, dar um serviço mais eficiente para o passageiro e também para o operador, né? Porque a gente falou, o operador, ele, com a tecnologia, ele consegue reduzir gastos, ele consegue também ter um controle melhor da operação. Então, as empresas têm trazido muita novidade em termos de tecnologia. Agora tem se falado de inteligência artificial, se falou muito de inteligência artificial aqui na feira. E como essa inteligência artificial vai contribuir, como que o passageiro ali vai ver essa inteligência artificial, vai beneficiá-lo diretamente, ele vai perceber isso. Então isso está sendo muito discutido, eu acho que é muito positivo e eu percebi muito isso aqui na feira. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Sempre é estimulante saber que uma feira dedicada ao transporte coletivo urbano e rodoviário foi um sucesso. A Latibus, edição após edição, só faz aumentar seu público e seus espaços, arregimentando mais e mais fabricantes, mais e mais fornecedores de tecnologia. Do lado dos ônibus, dentro de onde o cidadão brasileiro passa boa parte de seu tempo, os investimentos em melhorias e inovações são evidentes. Já na tecnologia, a Latibus reuniu os principais players, muitos deles com um pezinho lá fora, com softwares e hardwares os mais avançados e sofisticados. Hoje, a maçaroca de dados produzida pelo ITS, pela bilhetagem, é ouro em pó para quem precisa planejar o sistema de transporte público. Aplicativos se multiplicam e são melhorados, como demonstração de que o céu é o limite. Nesta edição, uma das vedetes no quesito inovação foi a eletrificação das frotas, receitada como remédio para o necessário processo de descarbonização, com o qual, aliás, o Brasil está comprometido mundialmente. Mas, e tem sempre um mas, o cidadão que ao fim de toda essa história continua gastando horas para ir e voltar do trabalho. Ônibus modernos e tecnologias avançadas podem muito, e têm demonstrado isso com cases exitosos. Mas não podem tudo. Aquele ônibus elétrico imponente precisa de rua livre para levar o cidadão, não só com conforto, mas principalmente com rapidez. Resta aos gestores das cidades cooperar. Sem ruas para rodar livres, continuaremos assistindo à abissal distância entre a produção de modernas máquinas e a satisfação do usuário. Mas quem manda na cidade, afinal? Em ano de eleição, mas não só, é evidente, temos um ótimo momento para buscar resposta a esta pergunta e lembrar que não basta boa intenção, nem a tão insensada vontade política. Vontade, a gente já sabe, é como intenção. Dela, o inferno está cheio. Podcast do Transporte.
A Latibus é uma realização da OTM, presidida pelo Marcelo Fontana, que ao final de 3 dias de evento estava muito feliz e fazendo planos. Nós registramos esse balanço. O balanço é positivo em todos os aspectos. Primeiro, começando pelo número de expositores presentes. A gente fez a maior feira de todos os tempos. São 34 anos aí de estrada, esse negócio das exposições de ônibus. Esse ano a gente teve recorde de visitação, a gente deverá chegar aí perto de 18 mil visitantes. A gente ainda não apurou o número de visitantes estrangeiros, mas eu calculo que a gente passou de 1.000 pessoas e de mais de 30 países. Seguramente mais de 30 países. O evento foi muito rico em discussões, em conteúdo. Sem sombra de dúvida, de tudo que eu já fiz até hoje, a gente conseguiu transformar a Latibus num grande hub, porque nos anos anteriores a gente fazia o seminário da NTU com a exposição. Hoje o seminário tem um grande destaque, como sempre teve, é o protagonista, mas a gente traz o conteúdo da BRAT, conteúdos da NTP, com o Fórum Nacional de Secretários de Transportes, o Fórum Paulista de Secretários de Transportes, com mais ou menos 60 ou 70 secretários aqui do estado de São Paulo presentes na reunião, o CONCETRAN, que é o Conselho Nacional dos Secretários Metropolitanos de Transportes, dos 27 estados, e presença do C40, da UITP, que é a entidade mais importante, mais longeva de transporte público no mundo, é um grande parceiro nosso, da NTU, da BRAT, da ANTUR, todos os segmentos de mobilidade, de trilhos, etc. E ações pontuais das empresas expositoras que uniram os grupos de concessionários na segunda-feira. A Volkswagen fez aqui na Latibus, trouxe todos os concessionários do Brasil. Aí teve reuniões pontuais da Anfávia, o que faz realmente jus a esse termo, né? Nós criamos um hub e tem coisas já sendo negociadas para 2026. Então já tem novidade para 2026, Marcelo Fontana? 26 já tem data marcada de 11, 12 e 13 de agosto. A Latibus vai expandir seu tamanho, o espaço de mais um pavilhão. Isso já estava no nosso radar, mas foi assim um pleito geral aqui de expositores, dos fabricantes de chassi, de carrocerias e dos expositores de tecnologia, de outros que querem entrar na feira. Várias empresas não tiveram espaço físico. É o que eu chamo de problema bom, mas isso tudo não caiu do céu, né? Isso são anos de trabalho. A gente conseguiu acertar a forma. E o que eu ouvi, assim, isso foi unânime, só elogio. O ambiente de negócios, que é o grande propósito da feira. E do ponto de vista de conteúdo, grandes discussões. Porque todo mundo veio para cá, todos os players, entendeu? Isso vai sendo propagado, né? Quem veio do exterior e gostou do evento, comenta com outro empresário, com outros operadores, e aí fica muito mais fácil a gente crescer esse evento. E também esse é o propósito. E realmente consolidar a feira como a maior, talvez, das Américas. Vista de fora, a Latibus pareceu transmitir um momento mais otimista do mercado. Esta sensação também te passou, Marcelo Fontana? Passou com certeza absoluta. Porque 2022, a gente tinha saído do ambiente de pandemia fazia pouco tempo, muito pouco tempo. E o transporte de passageiro, seja de urbano, rodoviário, o metro ferroviário, o aéreo, todo mundo, sem exceção, teve grandes problemas durante toda a pandemia. Então a gente está num momento de retomada. E a característica, principalmente do empresário de ônibus, é impressionante a resiliência dele. Chega a ser até teimoso. E agora a gente teve mudanças de governo, sem entrar no mérito político, mas tem um olhar diferente para a área de transporte de passageiros. E isso é super importante. E a gente está vivendo também todo esse momento, essa transformação, dessa questão da descarbonização. Então tem muita coisa para ser discutida, tem uma curva de aprendizado aí pela frente. E as fábricas estão investindo e mostraram aqui na Latibus. Está aqui Euro 6, tem ônibus elétrico, tem ônibus a gás, o Volare da Marco Polo aí, o etanol. Então você vê a pujança dessa indústria. Ela é uma grande referência. Na parte rodoviária também, de passageiros,
As fábricas estão aqui, a gente teve a volta da Irizar, que é muito importante. Então, todas as fábricas de ônibus estão aqui, 100%. E já estão fazendo seus planos para a próxima. Muito provavelmente vão estar com produtos já adequados e expostos em versões voltadas à exportação, seja chassi, carroceria, entendeu? E as maiores empresas já sabem desta vocação de grande hub latino-americano e preparam seus lançamentos e até suas comemorações para a Latibus. Já pegaram esse viés. Tem clientes nossos como a Comil. Esse ano a Marco Polo foi aniversariante. Coincidência do aniversário no dia da abertura da Latibus, 6 de agosto. Na próxima edição, quem completa aí aniversário vai ser a Comil. Então eles já falaram, olha, próxima 40 anos a gente vai vir com tudo, entendeu? Isso é bacana, isso é natural. E faz muito mais sentido trabalhar São Paulo como um hub. Depois eu teria que pensar México. E a gente tem uma boa relação também com o México. Tem que fazer esse intercâmbio. Isso é prazeroso, é um negócio que eu particularmente adoro montar esse xadrez todo, entendeu? As entidades apoiam, os empresários apoiam, os expositores apoiam. E é essa corrente positiva, entendeu? Todo mundo remando na mesma direção. E o podcast do transporte estará com certeza envolvido nesse evento, que é uma parceria com a OTM. Feliz pelas parcerias, né? Essa nossa parceria também aqui, que eu quero reforçar, esse 1 ano de trabalho, né, do podcast do transporte. Feliz aí com a parceria com o Diário do Transporte, na pessoa do Adamo e do Pelege. Deu certo. Nas próximas edições, seguiremos com o assunto Latibus, com entrevistas, análises e repercussões da maior feira do transporte de passageiros da América Latina. Podcast do Transporte. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Prêmio FETPESP de Comunicação. Eu sou Alexandre Pelege, agradeço sua atenção e sua audição, em meu nome, no Diádomo Bazani do Diário do Transporte e também de Marcelo Fontana da OTM Editora e dos colegas, claro, da ANTP. Produção do Podcast do Transporte é da Toda Onda, no texto Fátima Mesquita e Meg Vicente, que também nos empresta sua voz. Lala Moreira na edição, Letícia Patu e Mari Camargo na produção. Voz padrão, Irineu Toledo. Direção, Luiz Henrique Romagnoli. Além da turma de sempre, tivemos o apoio para a cobertura da Latibus de Caiame Martins, do José Geraldo Mosca, do Marcelo Bacará e do Edson Moura. Gostou do podcast do transporte? Então compartilhe na sua empresa, nos seus grupos, para os seus amigos. Distribua nosso link, comente, curta, clica no sininho, dê joinha, enfim, ponha nosso podcast na estrada. Ah, sim, todas as sextas, nosso canal no YouTube tem cortes especiais com as matérias e nossas mídias sociais. Agradecemos sua participação e até o próximo episódio. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte.
Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata. Vamos juntos? itstransdata.com. Podcast do Transporte.